Olá, nesse vídeo vai ser mostrado o Project Manager, que é uma aplicação feita como um MVP, um produto mínimo viável, como uma atividade que foi criada para entregar uma atividade de engenharia de software no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a proposta dessa aplicação era uma aplicação que atendesse às necessidades, os requisitos que foram passados com um gerenciador de projetos. Então, o que seriam as possibilidades nesse gerenciador de projetos? Seria possível que os usuários criassem, na verdade, cadastrassem user stories, né, histórias de usuário, que depois seriam analisadas por um desenvolvedor, que seriam desmembradas em tarefas, e essas tarefas pudessem, então, ser desenvolvidas, passar pelas etapas de um sprint, de uma iteração, que seria vinculado a uma release, a uma publicação posteriormente, e eles pudessem enxergar essas informações através de relatórios e movimentos através de um Scrum Board, certo? Então, essa aplicação foi feita numa plataforma web, ela está amplamente disponível no link que está exibido aqui. Então, ufo-designer.envio.app. Este domínio envio.app, ele é da plataforma que foi utilizada, então é uma plataforma Envio de desenvolvimento de aplicativos web. Ele é completamente gratuito, embora ele também possa ele tem as suas versões pagas. E a gente consegue usar ele para desenvolver aplicações inteiramente feitas em Python, sem necessitar a utilização de qualquer tipo de... Não é necessário nenhum tipo de entendimento em HTML, CSS ou JavaScript. Porém, cada um essas informações poderiam facilitar a utilização desses aplicativos de desenvolvimento através dessa plataforma. Essa plataforma, no caso, ela está uma versão paga dela, que já foi utilizada para alguns projetos pessoais do desenvolvedor principal, e ela vai se dedicar, então, a utilizar a ferramenta gratuita, a parte da ferramenta privada, né, paga, no caso, apenas dá algumas questões de retirar o banner, né, então não há nenhum banner falando sobre a utilização do Envio em si, e algumas questões de facilidade, de domínio, que não afetam em nada essa aplicação. Sobre a aplicação, tem esse link onde vai falar mais sobre isso que foi falado agora. Além disso, é feito algumas utilizações simples de HTML, CSS e JavaScript, além do Python, porque o desenvolvedor tem esse conhecimento um pouco maior. Também é utilizado algumas bibliotecas, que uma delas é uma biblioteca privada feita pelo próprio desenvolvedor em outras aplicações. A gente vai mostrar o necessário dessa aplicação ah, durante o vídeo, para mostrar como que ele funciona, como é que essas coisas funcionam, desenvolvidas pelo próprio desenvolvedor. E algumas outras bibliotecas, uma outra biblioteca pública chamada Envio Extras, que dá alguns componentes visuais, que não são dados pelo próprio Envio. Essa é uma biblioteca pública, desenvolvida por outros desenvolvedores. A documentação dela está aqui no link que é acessado aqui. E aqui estão outros créditos. Então, o aplicativo começa dessa forma, ele tem esse visual aqui. A gente tem, inicialmente, 4 links no menu lateral, que vai ser o home, que vai voltar para essa página inicial, mas sobre isso eu vou falar em breve. Essa página sobre, que vai falar sobre o detalhe do Project Manager, alguns créditos legais. E uma página de documentação, onde vai ser possível gerar, então, aqui, analisar toda a documentação de requisitos, onde vai estar aqui um resumo geral e uns links para cada uma das funcionalidades que vão ser utilizadas, vão ser disponibilizadas neste projeto. Além disso, alguns links úteis, como um link que vai fazer o link de clone do Envio, para a gente poder clonar esse projeto
e dentro do próprio Envio editá-los, um link para acessar o repositório deste mesmo projeto já no GitHub e um link para o YouTube mostrando esse vídeo que, no caso, está sendo acessado. Navegando em cada um desses links, vai ser possível ver toda a documentação de cada uma das telas e como acessá-las, certo? Assim como, quais são as necessidades, quais são as obrigatoriedades, por exemplo, para buscar uma user story, o usuário vai acessar o link, porém, ele só pode ver isso se ele estiver logado. Caso o usuário não esteja logado, a opção não aparecerá no menu lateral, como a gente pode ver que ela não está aparecendo aqui, e se o usuário não esteja logado e tentar acessar diretamente pelo link, que no caso é um barra story, uma mensagem será exibida e o usuário será redirecionado para a tela de login, como a gente pode perceber aqui agora. Não é permitido acessar a tela sem estar logado no sistema, certo? Então, ele foi redirecionado automaticamente para o link barra login. Voltando na documentação, a gente vai ter a documentação de cada uma das telas, e também é possível, neste botão aqui, de PDF aqui no canto, fazer um exportar. Aqui é possível exportar o PDF completo, com toda a documentação de todos os links aqui, e é o documento, inclusive, que está sendo entregue para na atividade da UF, certo? Então, além disso, na tela de Home, vai ser aqui algumas informações de como fazer login. Então, a gente tem aqui essas informações de usuário, e-mail e senha de cada um desses usuários. Alguns deles aqui, esses dois primeiros, são considerados usuários desenvolvedores, porém, como é um produto viável, não foi feito nenhum tipo de validação a respeito de apenas certos usuários podem fazer certas coisas. Eles foram colocados aqui, todos os usuários têm permissão total para o sistema, mas precisa estar logado, pelo menos. É facilmente implementado isso, mas foi escolhido não implementar nesse momento para respeitar a ideia de produto mínimo. Então, fazendo um login aqui, utilizando o usuário admin123, a gente clica em login, a gente é exibido essa tela inicial, esse conta Orodata é menção à empresa do desenvolvedor, né, que já desenvolve algumas aplicações, como eu disse, algumas bibliotecas já são utilizadas, que foram desenvolvidas pelo próprio desenvolvedor, aluno da UF. E então ele faz essa conta pode ser criada agora nesse momento, a gente pode, é, nesse caso aqui, não há a opção de criar usuário, embora mostre aqui, ele não vai ser possível, ele vai utilizar as contas que estão disponíveis lá, mas seria possível logar com a conta do Google e tudo mais. Então, a conta aqui seria admin e admin 123 a senha. No momento que a gente loga, ele volta para essa tela de inicial aqui, home, mas algumas opções extras começam a aparecer aqui. É exibido o usuário logado, admin, e a opção de deslogar. A gente continua tendo a opção de ir para o home, mas a gente vai ter agora algumas opções extras. User Stories, tarefas, releases, sprints e o Scrum Board. Então, começando na sequência mais lógica, seria entrando em User Stories. Quando a gente entra em User Stories, o link é movido para barra stories, né, o hash stories. A gente usa esse movimento, a navegação, se chama de hash navigation, que a gente vai fazer uma navegação por hash. O Envio é uma plataforma que cria aplicativos de single page, né, de uma página única. Então, uma forma de navegação é a navegação que consiga gerar históricos no navegador de navegação, é a navegação por hash, que é entregada através da biblioteca do Envio Extras. Então, nessa primeira tela aqui que a gente enxerga no Project Manager, a gente vai ter, quando a gente acessa User Stories, a primeira tela é a tela de busca de User Stories. Então, a ideia é que a gente tem aqui os filtros de busca. Então, filtrar por título, por descrição, por prioridade, por tipo, por pontos entre tal e tal valor, por data limite. E a gente tem esses links aqui de buscar, limpar os filtros. Então, caso eu tenha preenchido alguma coisa, eu posso clicar em limpar para voltar ao estado inicial e criar uma nova user story. Então, vamos criar uma nova user story primeiro aqui. E a gente vem para essa tela. Então, a gente passa agora para barra new, que é a story new, e a gente pode dar essas informações.
primeira coisa que a gente pode ver é que todos esses campos, na verdade, são obrigatórios, e se eu tentar salvá-los, vai aparecer uma mensagem dizendo que não é possível salvar. Então, ele está dizendo que foram encontrados erros de preenchimento, dizendo que título, tipo, prioridade, story points, data limite e descrição não foram preenchidos. Se a gente preencher um dos campos, por exemplo, o título, chamando de título da user story, e tentar salvar, ele vai passar agora a não exibir mais o título como um dos erros, mas ainda exibe os demais. Tipo é um campo que vai dizer qual é o tipo de pendência, tipo de user story que o usuário está pedindo. Então, as opções seriam: está pedindo um procedimento que ele gostaria que seja feito em base de dados, uma solicitação de funcionalidade, caso queira alguma funcionalidade extra no sistema que não existe ainda, quer reportar um erro específico que aconteceu no sistema, ou outros assuntos. Isso não foi pedido nos requisitos iniciais, mas foi algo que foi implementado extra, como para ser um diferencial. A prioridade também é algo que não foi solicitado nos requisitos, mas também foi implementado. Seria a prioridade que o usuário dá a respeito daquela situação. Eu preciso fazer isso dentro de uma baixa urgência, uma urgência mais normal, se ele é alto ou ele realmente é urgente. Story points a ideia de configuração, no mínimo um, e no máximo, não existe um máximo, o usuário pode colocar o valor que ele quiser. Se ele tentar exibir, colocar valores como zero, por exemplo, ele automaticamente coloca para um, e ele não vai conseguir colocar números negativos, ele vai trocar sempre para um valor positivo maior ou igual a 1. Isso já está na configuração do sistema, e a própria view já controla isso, impedindo o usuário de colocar valores inválidos. E a data limite é uma data que o usuário pode determinar que, ó, eu preciso que isso esteja implementado até uma data limite. Essa data limite já não permite datas anteriores à data atual, automaticamente o usuário não consegue digitá-los, não consegue informá-los, ele pode informar a data que ele quiser aqui, simplesmente selecionando. Uma descrição, ele pode ser uma descrição mais completa, então, completa descrição da user story, conforme necessário e achar interessante. Isso aqui vai poder ter, a gente vai poder colocar destaques específicos conforme achar necessário nessa descrição, e então salvar. No momento que a gente salva, a gente vai fazer essa navegação de volta para, ao invés de story barra new, vai ser story barra 2, que é o ID dessa story, barra view, pois a gente está visualizando ela. Então a gente exibe aqui o título da user story, que foi o nome exatamente que a gente foi dado, o tipo, prioridade, os story points e a data limite, assim como a descrição. Se a gente quiser editar, a gente vai clicar no editar, ele vai navegar para o edit, exibindo já direto a tela aqui. Se a gente voltar para a tela de busca, a gente pode então clicar aqui em buscar para ver todas as user stories criadas. Dessa forma, a gente vai buscar um relatório, que vai ter uma tabelinha aqui, onde vai mostrar o título, o criador, a prioridade, o tipo, os pontos que foram dados e a data limite daquela user story. Se a gente clicar em algum desses links, a gente vai navegar para a user story específica que a gente está trabalhando. A gente pode filtrar aqui, então, por exemplo, eu quero filtrar apenas por aquelas que tenham um título cadastro, e vai exibir apenas a user story específica que foi analisada. Quando a gente analisa, passando em diante, seguindo para tarefas, a gente vai ter a mesma ideia, onde a gente vai ter aqui um campo de filtro inicial, onde a gente pode filtrar as tarefas, e então a gente pode navegar para a criação. Na criação, a gente vai ter os seguintes campos: user story, título, tipo, prioridade, tempo, agora no local de story points, prazo no lugar de data limite, e ainda temos a descrição. Então, o título vai ser o título de uma tarefa. O tipo a gente pode definir aqui, da mesma forma que a gente definiu a user story. O tempo também é o tempo que o desenvolvedor, que a gente agora já tem uma noção de o desenvolvedor, quanto tempo que ele acha que leva em horas para resolver essa tarefa. E um prazo que ele vai ter que atender essa tarefa definida aqui. Nesse momento, a gente está só desmembrando uma user story. Para definir user story, isso aqui é um campo de autocompletar.
Então, a gente vai ter um campo aqui, conforme a gente for escrevendo uma palavra, o título de uma user story, ele vai exibir todos os tipos de user story que existem. Então, por exemplo, se eu procurar aqui cadastro, ele vai buscar todas as user stories que se chamam algo semelhante. E ele exibe aqui. Nós temos essa user story chamada cadastro 1, que é uma solicitação de funcionalidade de prioridade baixa. Ou a gente poderia procurar aquele por título, que é o nome que a gente colocou da outra, vai ter aqui título da user story, por exemplo. Se eu colocar espaço, que é um caractere está em todas elas, eu exibo as duas aqui, eu posso escolher uma delas. Vou escolher essa aqui, e a gente pode dar aqui uma descrição da tarefa e salvá-la. Dessa forma, a gente salva a tarefa e o registro foi salvo com sucesso e é exibido aqui a tarefa que foi acabada de criar. Da mesma forma, na busca, a gente consegue buscar aqui todas as tarefas ou filtrar elas conforme achar necessário. Outras duas informações extras vão ser, caso elas já estejam vinculadas a um sprint e a um desenvolvedor, será exibida essa coluna aqui, essas colunas vão ser exibidas sempre, e caso estejam, vai exibir o valor específico. Mais sobre isso vai ser falado agora quando a gente chegar no Scrum Board. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no título de uma tarefa, eu consigo visualizar, como eu falei, a gente consegue visualizar e editar ela normalmente. Na próxima tela de releases, link release, nós temos a mesma ideia. A gente pode fazer um cadastro de release simples, que vai dizer o início e o término do release. Então, a gente pode botar aqui o início do release, por exemplo, novamente, sempre que não pode se botar uma data retroativa, mas, por exemplo, se a gente botar 12 aqui, o término não poderá ser anterior ao 12, certo? Então, a gente não consegue colocar esse dado. A gente colocar 19 aqui seria possível. Se por um acaso eu mover o meu início para depois do dia 19, sendo já tendo preenchido o término, ele vai limpar o término para que a gente possa repreencher com um valor que seja válido. No momento que eu salvo esse release, ele vai já automaticamente gerar um código para o release 2, porque já existe um release 1 cadastrado na base, e vai exibir aqui essas informações. O release é bem simples, seria só isso mesmo. O nome do release é gerado automaticamente como release hash 0002. Então, vai ser é o código que foi gerado sequencial. Nos sprints, que são as iterações, mesma funcionalidade, mesma sequência. A gente consegue filtrar aqui e a gente consegue criar um novo release. Aliás, desculpa, um novo sprint. No novo sprint, a gente vai dar um título para esse sprint. Então, por exemplo, sprint principal. A gente dá um início e um fim para ele, seguindo a mesma regra. Então, por exemplo, se eu botar 10, eu não consigo colocar um valor anterior aqui, mas eu posso colocar o 11 aqui. E eu escolho um release, que já tinha o 1 cadastrado, ou o 2 aqui para vincular esse sprint ao release. Então, foi criado o sprint e foi vinculado aqui. Por fim, a gente tem o Scrum Board. O Scrum Board ele vai exibir essas colunas de backlog, atribuído, em progresso, em testes e concluído, para mostrar a situação da tarefa. É aqui que a gente enxerga em que situação uma tarefa está dentro de um determinado sprint. Aqui em cima a gente fazer, da mesma forma com um autocompletar, uma busca de sprint. Então, por exemplo, se eu botar aqui sprint, eu vou encontrar provavelmente dois sprints, sprint principal e sprint 1, já tinha sido cadastrado, e eu posso visualizar a situação das tarefas dentro de um sprint específico. Se eu escolher sprint principal, ele vai buscar as tarefas. No caso, ele vai buscar aqui todas as tarefas que não estão vinculadas a um sprint e vai colocar na coluna de backlog e vai buscar todas as tarefas que estão vinculadas em algum sprint e colocar no seu status adequado. Então, nessa tarefa aqui, tipo de tarefa, a gente tem a primeira coisa que a gente pode clicar nela para abrir diretamente a tarefa que está sendo exibida lá. Então, é uma forma mais fácil de exibir. Voltando aqui, a gente tem um botão que vai ser o botão de atribuir. Então, quando a gente quer mover essa tarefa chamada título de uma tarefa para esse sprint, eu quero atribuir nesse sprint especificamente, e atribuir a um desenvolvedor. Quando eu clico aqui, vai ser aberto uma janelinha perguntando qual é o desenvolvedor que vai assumir essa tarefa. Então, a gente tem aqui as opções de desenvolvedores, que é o admin e o developer. Então, a gente pode vincular, por exemplo, ao developer e clicar em confirmar.
No momento que eu faço isso, essa tarefa é movida para a posição de atribuída, onde vai ser exibido aqui, então, ela nessa coluna, e com duas opções agora. A primeira opção é mover de volta para a esquerda, que é desatribuir, ou mover para a direita, que é iniciar o progresso. Se a gente acessar essa tarefa aqui, a gente vai começar agora a ver um novo campo na tarefa, porque ela já está atribuída a um sprint e a um desenvolvedor. Então, agora a gente consegue exibir que ela está atribuída a developer e no sprint principal. Voltando ao Scrum Board, a gente então consegue mover ela para iniciar o progresso. Se a gente mover para desatribuir, a gente vai tirar o desenvolvedor e tirar o sprint dela. Quando eu boto para iniciar o progresso, ela move para em progresso, e ela passa a ter agora as opções de parar o progresso, que volta a só atribuída, ou começar testes, que vai mover ela para em testes. E por fim, a gente vai ter as opções de que nos testes encontraram erros, então voltaria ela para em progresso, ou dizer que a tarefa foi validada, que vai mover ela para concluída, onde de lá ela não se move mais. Se a tarefa foi concluída, ela então chegou no seu estado final. Isso tudo está descrito na documentação e neste vídeo. Então, essa acaba a demonstração de como funciona o aplicativo em tela, e agora nós vamos entrar na parte de código dela, exibir o código que foi escrito especificamente para essa tarefa, e também alguns códigos de validação, alguns códigos que estão nas bibliotecas que foram criadas pelos alunos. Bom, mostrando o código, então, do Project Manager, essa é a IDE do Anvil. Então, ele também fornece essa IDE, onde a gente consegue desenvolver. A gente consegue ver a estrutura do projeto inicialmente. Ela está distribuída em código de cliente e código de servidor. Então, todo o back-end fica nesse código de servidor, onde a gente consegue ver o desenvolvimento de camadas, então a parte de consulta ao banco de dados, a parte de persistência, vai ficar no código de servidor, e aí a parte de visão e controlador vai ficar, e modelo também, fica na parte do client code. A gente vai ter aqui as seguintes pacotes e módulos. A gente tem o primeiro pacote, é o de componentes, onde são criados componentes que vão ser reutilizados. Uns exemplos deles é o componente de autocompletar, que é o componente usado na escolha de sprint e na escolha de user story, nas telas que foram exibidas. E o componente que exibe a tarefa no Scrum Board, por exemplo, ou o componente de status, que é aquele componente que vai ser exibido dentro da tarefa, da parte de tarefa. A gente tem o módulo main, que vai executar, definir como é que vai ser a inicialização do sistema. Esse menu build utils, que vai ser um módulo que vai construir a sidebar, que é onde ficam os links de navegação do sistema. E a gente vai ter, então, esses três pacotes. O primeiro pacote é o pacote de modelo, onde vai ter as nossas entidades e enums, que vai ser a parte da ideia de model, view e controlador. A parte de model fica aqui. A parte de view e controlador vão estar aqui nos formulários. Os formulários vão ter tanto a parte visual quanto a parte de controlação, que é comum isso, né? E a gente vai ter esses routers. Esses routers são simplesmente a ideia de que, como pode ter percebido, nós temos uma estrutura básica, que vai ser o formulário principal, que vai ter a sidebar aqui na esquerda, uma barra superior e os links de navegação, navbar superior, e apenas o que muda é o conteúdo interno dessa parte central. Então, este formulário é o formulário de roteamento, e ele quem vai identificar para qual rota que ele vai e carregar no centro dele cada uma das páginas conforme o usuário aceitar. Então, este formulário aqui ele é desenvolvido numa visão web. A gente consegue adicionar componentes que vão ser dados pelo Anvil. Então, esses componentes básicos, mais componentes layout, componentes são todos dados nativamente pelo Anvil, que são labels, buttons, text box. Ele é simplesmente arrastar e colocar. Ele é muito simples a utilização.
e a gente consegue aqui configurar eles dessa forma. Então, ele é muito simples de utilização mesmo. E alguns componentes do Envio Extras, que vai ser essa pacote que a gente conversou com Ship, Message Bill, enfim. Nenhum desses componentes está sendo utilizado, aliás, desculpa, o Quill está sendo utilizado na descrição, no campo de descrição da parte de User Story e de tarefas, mas demais o autocomplete, por exemplo, é feito inteiramente pelos desenvolvedores aqui. E esses componentes de Oro Data Core ou Custom Components vão ser componentes, Custom Components são os que são desenvolvidos aqui mesmo, então nesse mesmo projeto, para esse projeto especificamente. E esses componentes do Oro Data Core são componentes que são feitos na biblioteca, como eu disse, Oro Data, empresa de um dos desenvolvedores. Continuando aqui, a gente vai ter então as views. As views vão ser organizadas aqui então pelas ideias de módulos. E a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouquinho. Então, iniciando aqui, falando sobre a main ela é muito simples, a função main ela é definida aqui, a gente chama esse environment utils, que vem lá da nossa biblioteca Borodata, como eu falei. Esse método, a única coisa que ele faz é simplesmente inicializar qual é o tema padrão que vai ser usado. O tema, no caso, é esse tema meio marrom, escuro. Então, a gente está usando, o nome dele é Manarola, que é um tema dado pelo próprio Envio, no Material Design 3. E o Default Dark Mode é True, para botar ele já direto no modo escuro. Em algumas aplicações, poderia ser facilmente adaptado para que o usuário escolha o seu próprio tema, seja configurável dentro de uma lista de opções. A ideia é que o padrão do sistema é Manarola e True. Nesse MVP não foi colocado a funcionalidade de alterar o tema. Se o sistema estiver rodando em debug mode, que é uma opção que a gente pode fazer direto aqui pela plataforma IDE, a gente vai fazer o quê? Automaticamente manda forçar o login para o admin. Isso para facilitar o desenvolvedor de não ter que ficar sempre logando toda vez que ele tem que derrubar o sistema e subir de novo. Então, é feito isso. E, então, roda esse método setRoute para rodar a rota de lançamento é a rota padrão, simplesmente que é o hash vazio para navegar direto para a página inicial. Essa ideia de roteamento é toda vinda pelo envio extras. Então, a gente faz um log de sistema inicializado com sucesso. Essa main é simplesmente isso, ela é muito simples, certo? Analisando aqui, então, o menu build utils, aqui é a criação de menus. A gente vai ter uma classe chamada menu, que vem da biblioteca, eu vou mostrar ela em detalhes, mas ela é muito simples. E a gente, para cada um dos links, home, cadastrar user story, cadastrar task, e assim por diante, cada uma desses links são cadastrados uma nova instância deste menu. Então, ela vai ter uma key, ela vai ter um nome que vai ser exibido lá. Secure é se ela precisa estar logada ou não. Então, esses 3 links não precisam estar logados, que são os 3 que mostram inicialmente. Os demais, se estão seguros, eles têm que ser exibidos. O ícone que vai ser exibido e a ação é se ela vai ser um link que vai abrir externo ou se ele vai ser uma rota dentro do sistema. No caso, todos eles são rota e o hash que vai ser navegado. O home é a hash vazia. Cada um desses tipos vão ser story, task, sprint, release, o Scrum Board no board, docs e about. Depois a gente faz o menu, a gente vê que é um array, vai mostrar sequencialmente quais são os links que vão ser exibidos lá na tela. E esse método getMenuArray vai ser usado lá pela sidebar para criar os componentes a partir desse menu que foi definido lá no menu utils, que também vai ser exibido em seguida. Aqui, dentro da biblioteca Oro Data Core, a gente vai mostrar que existem vários componentes, mas a maioria deles não é relevante para essa aplicação, então a gente não vai entrar muito em detalhe neles. Mas, primeiramente, mostrando no model, a gente tem essa classe menu. A classe menu, que foi falada agora mesmo, ela é criada aqui, definida aqui. Ela vai ter vários detalhes, como key, name, se ela é secure, permission, icon, action, form, branch. Enfim, ela vai ser uma classe meio legado, que tem diversos aplicativos que usam ela de forma diferente.
E aqui a gente simplesmente ela é isso, ela vai ter suas propriedades que vão ser definidas, aqui são os getters e setters, segundo o Python, e ela vai ter esse getLink, que vai entregar o link lá, caso seja do tipo link, resItems seria um menu de módulo, que não se aplica no nosso caso. Analisando dentro aqui de utils, a gente vai ter aqui, rapidamente mostrando o environment utils que eu citei. Ele vai ter algumas várias funcionalidades, como o inicializar, pegar o nome do aplicativo, enfim, várias questões aqui. O init vai simplesmente fazer essa questão de fazer um logger de inicialização, ver qual é a homepage setar lá dentro com uma variável global, definir qual é o tema, pode estar salvo no local storage do navegador, em aplicações mais avançadas. Na aplicação específica, ele vai simplesmente usar o default theme e o default dark mode para setar ele como o tema. Esse theme utils vai fazer as alterações das variáveis, que são variáveis lá no CSS, para deixar a cor e a temática da forma que achar necessário. No caso desse aplicativo MVP, isso não é alterável, é só aquele tema, então não vem muito ao caso. No menu úteis, a gente vai ter, então, essa questão de criar os componentes. No criar os componentes, ele vai fazer o quê? Ele vai receber esse main menu, que vai ser o array. Para cada menu lá dentro, ele vai ver algumas validações, se a gente está exibindo isso, em qual branch aquele menu está disponível, se ele vai estar na published, se ele está em produção, se ele está escondido. Se ele não estiver escondido, ele vai construir ele de uma forma específica. Se for um menu de módulo, que vai ser expandível, ao invés de criar um link direto, ele vai abrir e exibir mais, ele vai fazer detalhes. Mas a ideia básica é que ele vai fazer o seguinte: ele vai criar um link usando link, que é um objeto do Envio, certo? Assim como um JPEG ou alguma coisa assim. E ele vai colocar o texto, que é o nome do menu, o ícone que foi definido lá, se ele é visível ou não, vai depender se o menu é seguro ou não, né? E se o usuário está logado ou não, se o usuário é permitido ou não. Ele vai colocar algumas informações extras na tag e vai criar um link. Se ele for de módulo, que não é o caso, ele vai transformar isso aqui como uma classe CSS de módulo para fazer algumas validações diferentes. E ele vai ser colocado aqui que algum handler de quando a segurança for atualizada, ou seja, o usuário for logado ou deslogado, ele vai atualizar isso, que vai ser o quê? Vai definir se ele vai estar disponível ou não visualmente para o usuário. Basicamente, seria isso. Falando sobre o model, alguns outros classes que vão ser interessantes, vai ser a classe de range VO, uma classe bem simples, vai ter um mínimo value e um max value. Ela vai ser usada para aqueles casos de filtrar por pontos, entre ou que esteja entre certos valores ou tempo. Então, ele vai ter um mínimo máximo. Ele pode ser o mínimo máximo do tipo inteiro, datetime, dating, floating. E então ele vai ter um tipo e vai ver se ele vai sempre que for setar ele vai checar se o tipo informado é um tipo válido e tudo mais. E vai ter alguns métodos de validar se ele está vazio, se ele está entre, se é maior que, menor que e tudo mais. E ele entrega um comparador que vai ser usado nas consultas. Então, se ele tiver vazio, ele vai simplesmente entregar nono. Se ele tiver esse is-between, ele tem um valor mínimo e um valor máximo, ele vai entregar um comparador de query, que vai ser mostrado quando a gente for falar sobre o banco de dados, que é entre mínimo e máximo. Se ele só tiver um valor, ele não tem mínimo, ou aliás, ele tem mínimo, mas não tem máximo, significa que é só maior que. Então, ele vai entregar um greater than or equal than mínimo, e o contrário é o less than or equal to, certo? Uma outra classe é o base filter, que vai ser um filtro que vai ter algumas informações de filtro básica, de botar a ordenação, limpar o filtro, pegar o slice, o limite, caso o usuário use essas informações a mais. E algumas classes mais importantes é a classe enum. Essa classe enum, a gente não usa o enum do Python, porque o enum do Python não está disponível no Python front-end. O Python front-end no Envy é usado por Sculpt, então não é disponível. E para não ter que desenvolver os enums em back-end e ter que fazer uma solicitação e converter isso, então a gente criou uma classe base enum,
vai ter algumas informações aqui dentro. Então, ele vai ter a chave do enum, vai ter o método get para pegar algumas informações dentro do enum, get item e wrapper, que são subscritas do objeto padrão da classe no Python, para simplificar a vida. Então, ele vai ter esse class method by key, então todas as classes de enum que vão estender base enum vão ter uma busca por chave, e a gente vai ter uma questão de singleton. Então, toda vez que a gente instanciar pela primeira vez daquele cara a chave e ela for none, eu vou construir ela e eu vou setar ela lá num atributo instance, que é escondido, e a gente sempre vai pegar a mesma instância de enum para a gente poder ter equals corretos. E alguns outros métodos simples de listagem, a gente vai pegar então class methods para entregar uma lista de todas as instâncias de opções que existem naquele enum, ou os itens que vai ser chave e valor. A gente pode fazer um map de um atributo e entregar só certos valores, só um atributo específico daquele enum. Um attribute key tuple, uma tupla que entrega um atributo específico e a chave dele. Isso é muito utilizado para as drop-downs do Anvil, que a gente pode passar uma lista de tuplas que vão ser utilizadas. O primeiro valor é o que vai ser exibido para o usuário, e o segundo valor é o que vai ser retornado quando o usuário seleciona ele, certo? E a última entidade que é interessante de olhar, que são entidades bases, que vão ser, na verdade, basicamente abstratas, é essa entity, que vai representar uma classe que vai ser persistida no banco de dados. Então, essa classe entity, ela vai ter um init lá, ela vai receber a ideia que a gente sempre chame ela através do método de classe from. Então, ele vai receber aqui uma row, uma linha lá do banco de dados, e ele vai ver se ela já é uma instância de entidade e tal, e ele vai construir essa entidade. Isso aqui é uma coisa bem desenvolvida, já bem avançada, que a ideia é que ele vai, dentro quando ele recebe essa linha do banco de dados, ele vai salvar ela como objeto original, certo? Original row, vai ficar salvo lá, mas ele vai ter um dicionário de alterações. Toda vez que o usuário fizer uma alteração em tela de algum atributo que esteja vinculado usando binds dessa entidade, ele vai salvar as alterações aqui. Então, ele vai identificar, toda vez que a gente faz um set, ele identifica se o valor é diferente do valor original. Se ele é valor diferente, ele vai salvar nesse dicionário de alterações. Senão, ele vai deixar lá sem alterações. De uma forma que a gente pode, no final, identificar se foi feito alterações no objeto, se não foi feito alterações e se foi feito, quais foram, de uma forma que a gente pode facilmente fazer a persistência, atualizar somente aquelas colunas no banco de dados, aqueles valores que foram alterados em tela, certo? E identificar novamente se ele tentar salvar algo que não tem nenhuma alteração, a gente não vai fazer não vai salvar nada. Então, essas são as classes que vão dar a base para a gente trabalhar as classes, a persistência em client e depois a persistência no banco de dados. Voltando ao projeto específico do Project Manager, entrando aqui em módulo, a gente vai ter também entities e enums. Cada um desses módulos vai ter uma lista de entidades e enums que foram criados. Entrando em enums, a gente vai ver que eles vão todos estender, né, pensando, ou vão, né, não estender porque nós não estamos no Java, mas o base enum. Então, todos eles vão ter aquelas configurações do base enum. Prioridade, em cada um deles, vai definir suas opções. Então, prioridade tem baixa, que tem nível 1, nome baixa, uma descrição que poderia ser exibida em tela, e um prazo que também não é padrão, que também não é utilizado ainda nesse MVP. Então, a gente tem baixa, normal, alta e urgente. O nome é o que é exibido lá na tela, mas a chave é o que é salvo no banco de dados. A gente tem essas propriedades deles aqui para a gente acessar. Mesma coisa com o tipo de tarefa, procedimento, melhoria, bug e outros, né, que são cada um dos que foram explícitos. E status da tarefa, backlog, atribuída, em progresso, em testes e concluída. E a gente vai ter aqui, então, algumas informações de qual é a próxima status, qual é o título que a gente vai exibir lá naqueles botões do Scrum Board. Então, tudo está definido aqui para ser configurável pelo enum.
e a cor de cada uma daquelas colunas com base nessas status de tarefa. Nas entidades, a gente vai ter que as entidades user story, que vai ter os atributos dela já vão ser nativos dentro daquela ideia de copiar as colunas, porque a gente consegue fazer lá no original row, que está salvo no banco de dados. Mas a gente tem alguns get sets extras aqui, como prioridade enum, tipo enum, ou tipo nome, que vai pegar lá o tipo enum e cadastrar a partir da chave que está salva no banco de dados. A mesma ideia para tarefa, a mesma ideia para release e para sprint, que são uma classe bem mais simples. São classes bem mais simples. A única coisa que tem aqui é um toString deles, o método str, para mostrar como que ele vai ser exibido, printado em tela. Entrando agora na parte das views, a gente vai ter aqui a view About, a view Home, o Scrum Board, e dentro deles nós vamos ter aqui aquelas telas que tem cadastro e report, a gente vai estar aqui separado em pastas. Então, por exemplo, User Story, a gente vai ter primeiro esse busca, vai mostrar que nós temos aqui o mock dele, que vai ser exibido conforme a gente desenhou aqui. Então, essa parte é a parte de view, de design mesmo, a gente consegue fazer os binds e tudo mais. Quando a gente clica em code, a gente vai para o code mesmo, que é a parte do controlador. A gente tem a classe user story busca. Vai ter aqui um método search, que ele é chamado na hora de clicar no botão de buscar. A gente pode ver aqui, quando o form é exibido, esse método form show, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar esses utilitários para definir os links lá na navbar. Então, ele vai dizer só o que é visível. O botão de criar, o de buscar e o de limpar. Eles são visíveis e, quando clicar no botão de create, ele vai chamar o método create, no search, o de search e o clear, o clear. Então, o método clear vai simplesmente setar cada um dos campos do filtro como não, ou limpar os componentes. O botão de criar vai navegar para o hash story/new, sempre load from cache falso. Então, sempre que a ideia é que a gente vai ter essa questão de já carregou essa tela uma vez, deixa no cache, não carrega ela de novo, não faz toda uma montagem da tela novamente, a gente pode economizar. Mas no new a gente sempre vai querer que ela venha limpa. E o search, quando a gente clica no search, a gente vai fazer um objeto filtro, que é um dicionário. A gente vai fazer aqui, o título vai ser um query, e like vai ser um insensitive case, like, buscando pelo título, lá na busca. Descrição vai ser a mesma coisa, só que a gente vai fazer aqui, botando um percent antes e um percent depois, para buscar qualquer valor no meio, que não tenha isso. A prioridade vai ser o valor selecionado, o tipo também, e pontos e limite vai fazer o comparador que a gente exibiu lá no componente de range, que ele entrega esse comparador, que vai ser também um query greater than, less than ou between. E a gente chama, então, esse método, a gente faz um server call, isso aqui, server é um módulo do Anvil, que é para fazer chamadas, a ideia de bater lá no barramento, de chamadas por um servidor. A gente não precisa fazer posts explícitos, posts ou gets explícitos, o Anvil, quando é internamente, ele deixa facilitado isso para nós. Então, a gente tem aqui, eu padronizei os métodos como get, post, put ou delete no início, para te deixar claro que tipo de coisa que está sendo feito. E user stories, que é o tipo de entidade que a gente está buscando. E o método que a gente está fazendo um find, para buscar. A gente vai passar aqui como segundo parâmetro, vai ser os nossos quarks, né, no linguajar do Python. Então, é um dicionário, mas pegando desse filter, tirando todos os que estão como none, né, que estão nulos, eu vou pegar só os que não estão nulos e vou enviar eles lá para o server code para fazer essa busca. E a gente está dizendo que vai pegar esse resultado aqui e vai pegar que ele vai entregar um iterador de respostas, o Laravel vai entregar uma lista das linhas que estão com resposta, que satisfaçam essa busca, eu vou mostrar isso. E, então, que ele chama de Search Iterator, a gente vai converter para uma lista de Entity Class. Entity é aquilo que a gente falou, usando o Story especificamente,
que é uma extensão de entity, certo? Então, a gente vai converter para user story e vai colocar nos itens do result data panel. O result data panel sendo essa grid aqui, certo? Então, entrando aqui no get user stories find, para a gente ver o que ele faz, a gente vai ter lá no server code, a gente tem esse resource, que é só os módulos separados por contexto das fachadas. Aqui são só as fachadas mesmo. Então, a gente vai ter aqui o get user story by ID, get user story find, post user story, put user story, delete user story. Embora não exista em tela uma chamada para esse delete user story, não foi implementado no MVP. Então, a gente tem aqui que o post, o put e o delete exigem do usuário, nessa anotação do próprio Envio, se o usuário não tiver sendo informado, ele não seja logado, ele vai resultar um erro. Todos eles vão chamar o Abstract Service, que eu vou mostrar aqui, que é um serviço que foi criado padrão para a gente utilizar. No máximo, passando no get, passa qual é a tabela, no find também e no save também. No table, a gente passa sempre o sequence, que é o ID, basicamente, foi definido. No find, a gente vai passar os args e quarks. No caso, quarks foi o que a gente definiu lá, que é um dicionário com os chave-valor, que vai ser a coluna e o valor que a gente quer buscar. O post, a gente automaticamente, quando a gente salva uma user story, a gente pega qual é o usuário logado e seta na coluna de criador automaticamente, e aí, então salva a user story lá no Abstract Service. Esse true é dizendo que tem sequência para gerar sequência automaticamente num sequencer. Put user story vai fazer, então, vai receber a linha original e as alterações que o entity entrega lá. E o delete vai fazer simplesmente o delete, e é isso. A table está definida aqui com uma variável global user story, então em todos os lugares que chamam table vai usar esse user story. E agora vamos ver o abstract service, como é que ele funciona. Na biblioteca, a gente tem nas partes de server code, a gente tem esse abstract service, que é um service bem padrão, que vai ser usado em todas as outras implementações de tabelas. Então a gente vai ter aqui o get, por exemplo. O get, ele simplesmente o get vai ser pegar uma linha específica da tabela, que foi passada por nome, a gente vai pegar com um filtro lá, né, que vai ser o sequencial. O find é a mesma coisa, vai simplesmente fazer um search, ele vai achar a tabela nas tabelas do aplicativo com base no nome que foi passado, vai buscar ela e então fazer a busca passando os parâmetros. O save faz a mesma coisa. Se foi informado que tem sequence, ele vai pegar esse serviço de sequenciador que foi criado pelo desenvolvedor e pegar um novo valor, uma tabela de sequenciadores que vai ter lá. Essa tabela vai ter, então, por exemplo, se eu estou salvando a próxima user story, eu vou lá na tabela sequence e busco a coluna user story e vejo que valor está lá. Se o valor está 2, então o próximo valor é 2. E eu já incremento para esperar que é 3 a próxima vez que for pedido. E a gente entrega esse cara aqui, chamando o save, que é o add row, passando a row que foi recebida aqui. O update faz a mesma coisa. O update não precisa de tabela, porque o update, cada linha do banco de dados, no Envio, tem um método chamado update, onde tu posta um dicionário que vai fazer o update coluna por coluna. Então, a gente está abrindo o dicionário de alterações que a gente tem lá no Entity para dizer, atualiza cada uma dessas colunas que tiveram alterações. E então retorna a linha atualizada lá. O delete a gente é bem mais complexo, porque tem a questão de cascateamento. Não vou entrar em detalhes, porque não é utilizado na aplicação. Voltando para o projeto especificamente, esse User Story Busca, então, funciona dessa forma. Se a gente for analisar as outras buscas, elas funcionam exatamente da mesma forma. A gente vai ter aqui a tela específica. Se a gente bota em split, a gente vai ver que o código vai ter um search, um create, um clear e um form show que vai definir quais são as informações que vão ser exibidas. Esse sprint aqui, a gente tem esse drop-down que mostra os releases para a gente escolher para filtrar. Isso aqui vem na inicialização, a gente busca lá get releases find, passando nenhum filtro para buscar todos os releases e exibir esses releases lá nesses itens desse release drop-down que está aqui. Isso vai funcionar da mesma forma para outras telas. Então, por exemplo, a tela de release, busca, vai ter da mesma forma os mesmos códigos, bem simples, a exibição.
E a gente vai ter aqui os docs, vão ser simplesmente rich texts, que vão ter aqui, ser escritos usando um HTML restrito, né? Então, vai ser manualmente escrito aqui, com os links e tudo mais, para os acessos. Dentro desse formulário, que também é um pacote, vai ter cada um dos docs que a gente falou lá. E o about é a mesma coisa, é um rich text que vai ter as informações aqui. E no home, a gente vai ter também essa só essa telinha aqui com uma lista. Essa lista é manualmente digitada aqui, tá? Então, é bem tranquilo, não tem nada demais. Por fim, então, analisando as telas de cadastro, que também vão ser semelhantes entre si, quando a gente entra na tela de cadastro aqui, a gente tem o desenho delas. Como é que elas funcionam? A gente tem o título aqui. Cada um desses campos, por exemplo, aqui, a gente tem o input label, que vai ser do tipo dois pontos, e a gente vai ter aqui um painel que vai ter tanto o drop-down para escolher as opções, quanto o label, que vai exibir o tipo escolhido quando a gente salvar a tela. Quando a gente entra aqui no tipo, o tipo vai exibir aqui um bind de valor selecionado com base no item da tela, coluna tipo, e ela é visível só se estiver no modo edit ou no modo create. Já tipo label vai estar no modo, se não tiver no modo create e não tiver no modo edit, ou seja, no modo de view, ele vai exibir o tipo label. O mesmo funciona com cada um dos outros campos. A gente tem os campos aqui. A tela de cadastro, as telas de cadastro são um pouco mais complexas. Quando a gente analisa o código, a gente define aqui também uma outra coisa que eu não tinha comentado, mas no busca também a gente vai ter, esse arroba routing route sprint. Isso aqui é o que define que este formulário vai ser exibido na rota sprint. Já esse vai ser exibido na rota sprint new, sprint um ID barra view e sprint um ID barra edit. Isso aqui vai ser importado lá no roteador principal, que é aquela main route que eu exibi logo no início. E essas aqui são as possibilidades. Então, quando o usuário digitar barra story barra new, ele sabe que vai carregar aqui. E nessa inicialização ele já vê, ele já preenche os tipo dropdown e prioridade dropdown com base lá nos enums, que estão importados aqui. E ele carrega isso usando esse CRUD interface, então uma interface de extensão que a gente faz para as coisas. Isso aqui foi criado por mim, eu vou exibir isso aqui em breve, como é que ele funciona. Se esse resent tinha um atributo que ele é herdado do CRUD interface, ou seja, quando a gente passa o item row aqui, esse item row vai ser none, quando ele está no new, ou ele vai ser um valor, caso ele tenha sido clicado lá na grid de busca para navegação, para edição ou visualização. Então, ele vai inicializar aqui. Se ele inicializou com essa linha que veio da grid, esse resent vai ser true. Se não, não tem entidade, é novo, então ele vai setar o HTML. Se ele tiver, já ele vai exibir lá no descrição quill, que é o campo de descrição, os dados da descrição do item. E a gente tem esse self-validation utils, que é também é um módulo criado também no próprio nosso biblioteca, que define os componentes obrigatórios. Aqui vai definir uma lista de componentes obrigatórios que são exibidos com tuplas, onde o primeiro é o componente obrigatório e o segundo é o label que dá o nome dele. Então, por exemplo, temos título textbox e título input label. A ideia é que essa validation utils já sabe que ele é um text box. Por saber que é um text box, ele vai ver se o atributo específico, que é o atributo text, está preenchido. Se não estiver preenchido, ele vai exibir naquela barrinha, naquele notificação pop-up, o título, que está no label, então título dois pontos, e vai dizer que o campo de texto não está preenchido. A mesma coisa ele faz para o drop-down, para outros tipos de valores, cada um deles ele vai exibir dessa forma. E que vai ter alguns outros atributos que vão fazer as validações, como toda vez que eu altero o campo de pontos, se o valor for, se existir algum valor e ele for menor que 1, coloca como 1. E algumas validações e tal. No navegar, a gente atualiza lá o campo de descrição e vai exibir os links de voltar, que vai voltar para a tela de busca, e o save e o edit,
O save vai ser visível se o modo que eu estou navegando é novo ou edit. O edit vai estar visível quando a gente estiver navegando para view. E aí ele chama esse action link click, que vem lá da herança, que é o CRUD interface. Mostrando agora, então, duas coisas para encerrar na biblioteca. A gente tem primeiro esse envios, esse CRUD interface, que é um módulo que vai ser herdado pelos formulários que são do tipo CRUD. Então, ao inicializar um CRUD, a gente diz qual é a classe de entidade, que vai estar sendo dito lá como user story, tarefa, que são as entidades que foram criadas. Uma row, que é, como eu falei, que vai ser a linha que está sendo navegada lá no banco de dados, para a gente fazer essa exibição em tela. Se ele tá essa tela está embarcada em outra tela, e o método que vai ser executado quando navegar para modo edit, modo view e assim por diante. Então, ele vai definir o validation utils como um módulo de validação, que eu vou exibir, um módulo de roteamento, que vai ser o que vai fazer esse método de rotear para a próxima coisa, isso vem tudo lá do Envio Extras, uma biblioteca pública. E eu vejo se ele é instância, se eu boto aqui qual é a entidade que vai ser cadastrada e tal, que vai ser utilizada para construir as instâncias. E eu vejo o seguinte, no caso da aplicação nunca é embedded, eu vejo se existe lá nas variáveis dinâmicas, né, do URL, no path, se tem um ID, e o ID é numérico, então eu faço um get, e aí pego o nome da classe que a gente passou lá, user store, seja o que for, a gente tem essa padronização, get user story by ID, e passo o ID, convertido para int, para buscar aquele valor, caso a gente tenha acessado direto pelo link, por exemplo. E aí eu pego esse valor e converto ele para a persistência que a gente mostrou ali nas classes que estão na parte da view. A gente vai ter alguns métodos que acessam direto validate e tudo mais. Vai ter se ele tem sequência, se ele é entidade, se o valor é uma entidade lá preparada. Se ele está em edit mode, vai ter que, com base no link, ó, se o link está barra edit, ele está em edit mode. Se ele está no barra new, ou se o item é vazio, ele está no create mode. Se ele não está no modo create nem no edit, ele está em view mode. Reset item para resetar os data bindings e tudo mais. E esse action link click vai ser o link de ação, que vai ser tanto no save quanto no edit, dependendo da visão que ele tiver. Ao clicar no action link, por exemplo, de salvar, ele vai ver se está válido para salvar, com base no validation utils, a gente vai ver como é que funciona isso. E vai, se está válido para salvar, ele vai seguir. Se não tiver válido para salvar, o próprio isValid4Save vai exibir já os erros de validação. Se está válido, ele roda o método beforeSave, que vai estar lá em cada uma dos CRUDs. E ele vai, se está no Create Mode, então ele vai fazer um post. Se não tiver no Create Mode, então ele faz um put. Ele tenta fazer esse método, ele executa esse método lá, faz o salvamento, e se dá erro, ele exibe o erro e tudo mais, atualiza o registro e navega, então, para o edit ou para o view, dependendo de como for a necessidade. Na verdade, ele sempre navega para o view. E aqui vai ter esses métodos de navegar para o edit e navegar para o view. E a exibição, que vai definir os routers. No validation utils, que foi definido lá, a gente usa dois métodos. O primeiro método vai ser o isValid4Save e o método de definir os componentes obrigatórios que a gente viu. Para definir componentes obrigatórios, a gente fala uma lista de tuplas e um grupo de validação, caso a gente queira fazer múltiplas validações da mesma tela. Por padrão, ele vai ter esse validation group basic, né, que vai ser passado caso a gente não passe, que é o caso que a gente não passou lá. Para cada componente obrigatório que a gente recebe aqui, a gente vai definir alguns valores lá nesses componentes, vai colocar uma marcação lá que vai dizer que seu tipo, qual é o tipo dele e tal. A gente vai colocar uma tag dentro desse componente que diz que ele tem um grupo de validação. Quando a gente for chamar o isValid4Save, a gente vai analisar todos os componentes. Se o componente tiver essa tag, a gente então vai validar ele, certo? E a gente tem essa questão de adicionar, caso a gente identificou que tem um erro, a gente adiciona uma classe de input error, para que aquele campo seja destacado em vermelho, com texto em vermelho.
para indicar para o usuário que ele está, não, aquele campo não, é o campo de erro. No isValid4Safe, que a gente chama ao momento de salvar, eu vou analisar cada um dos campos desse formulário. Então, eu vou pegar para cada componente dele, eu vou analisar e vou validar ele. Vejo se ele é required, que é algum campo que a gente colocou lá na hora que a gente definiu que o campo era obrigatório naquele método. E eu vejo o tipo daquele componente. Então, por exemplo, se o tipo é text box ou text area e o atributo text está vazio ou é none, então adiciona um erro. Se ele for drop-down, eu vejo selected value, se ele está vazio, não está selecionado. Se for um painel de repetição, que é um painel de grid, eu vejo se tem algum item lá, caso seja uma grid que o cara tem que adicionar valores. Se for um date picker, eu vejo se o date está vazio, que é o caso lá, escolha de datas nos releases, sprint e tudo mais. Se for um quill, que é o campo lá de escrita mais detalhes, eu vejo se ele basicamente, se eu tirar todas as quebras de linha, ele fica vazio. E se ele for vazio, então eu vou identificar se tem algum dado aqui pelo regex, caso não tenha algum erro de HTML, eu vou ver esse valor, porque tem a questão das tags, às vezes só tem um lá, o cara inicia e fecha um negrito, mas não tem palavra de fato escrita lá, então eu tiro os campos, as tags, né, do HTML, para identificar textos puros, se tem alguma coisa. Se for radio button, vejo se algum do grupo está marcado, e assim por diante. Caso tenha algum erro, eu vou lá, então, vou adicionar uma lista de objetos de erro. No final, vejo se esses validation errors for maior que zero. Então, eu coloco uma notificação, exibo a notificação, onde a mensagem vai ser: analise os erros abaixo e quebro linha. E para cada validation error, eu boto uma quebra de linha e esse ponto, que é o que é exibido lá em tela. E o título for encontrado erros de preenchimento. E eu retorno falso no isValid4Safe. Então, ele vai parar, não vai continuar para salvar. Basicamente é isso no Validation Utils. Para finalizar o Project Manager, a gente tem aqui o Scrum Board. O Scrum Board, então, vai ter uma busca de sprint. E ele tem esse campo aqui, o Board Panel. Vai ser, na hora de inicializar, eu busco os itens do status tarefa, que é o enum lá, e para cada item eu crio um status column component, que é esse componente aqui, que vai exibir aquelas colunas coloridas lá, então ela vai ter um título e uma cor aqui no painel. Esse painel vai ser adicionado itens, objetos lá dentro, que vão ser componentes desse tipo, tarefa type component. Vai ser essa tarefa, com os botões de mover para a esquerda ou para a direita. Vamos usar os ícones que estão lá também no enum de, é, de status. Então, eu exibo cada uma dos status e boto esse método de refresh quando ele troca o sprint. No momento que a gente altera o sprint, eu vou lá e faço o quê? Se o valor selecionado de sprint não é um valor válido, não é nulo, eu busco todas as tarefas que não estejam em nenhum sprint, que é any of, nenhum sprint, ou que estejam naquele sprint selecionado. E configuro eles como tarefa, e para cada resultado, eu pego qual é a coluna daquele status daquela tarefa e adiciono a tarefa criada lá. No próprio status component, status column component, tem esse método de addTask, que cria um tarefa type component com base na task que ele recebeu, e vincula lá o sprint selecionado e coloca o método de mover para a esquerda ou para a direita, adicionando o componente. Certo? Então, basicamente é isso. Falando agora sobre o banco de dados, a gente tem esse banco de dados aqui, que é um banco de dados baseado em Postgre, também próprio do Envil. Então, a gente tem esses bancos aqui, release, sprint, tarefa, user story, que vão ser das nossas funcionalidades, users, que vai ser utilizado para logar e fazer os movimentos, e o sequencer para ter essa questão da geração de sequência e criação de ID. Então, esse sequencer vai ter aqui, user story, tarefa, release e sprint. Foram criados 3 de cada, por uma coincidência, mas toda vez que a gente utiliza, então se eu for criar, aliás, foram criados 2, na verdade, né? Se não for criar a próxima user story, ele vai pegar esse 3 daqui para usar e vai incrementar esse 3 para 4. A gente consegue utilizar ele por apptables.sequencer e assim por diante. E a gente tem, então, aqui release, vai ter sequence, início e término, a tarefa vai ter todos os dados, a gente salva aqui
a descrição dessa forma. Aqui são os links para outras tarefas, então o criador faz um link para admin, para user story para uma user story, sprint aqui as vinculações desenvolvedor e tudo mais, conforme foi exibido lá na documentação e tudo mais. E com isso, a gente encerra a apresentação do trabalho. Então, a gente consegue acessar ele lá toda essa documentação, através do próprio aplicativo. E é isso que a gente tem para apresentar por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.